Olá, seja muito bem-vindo ao Especialité Convida. Esse ano o Especialité completa 20 anos de existência e para comemorar, para fazer parte dessa história, nós criamos esse canal de comunicação com vocês, médicos veterinários, que é o Especialité Convida, com o intuito de trazer um novo canal de comunicação entre nós, promover educação continuada, trazer assuntos relevantes e de qualidade, né, discussões entre nós. E o Especialité sempre teve como lema, né, como missão nesses 20 anos de existência, trazer um diagnóstico de qualidade, um diagnóstico preciso para ajudar vocês clínicos a conduzir os seus pacientes da melhor forma possível. E nós acreditamos que esse novo canal pode trazer novos caminhos, novas informações para vocês e ajudar bastante, né, e contribuir ainda mais com a qualidade dos nossos diagnósticos que a gente leva para vocês e para os seus pacientes. Então, eu sou o Bruno Durante, sou médico veterinário formado pela Universidade de Santo Amaro, sou pós-graduado em ecocardiografia e doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina. E estamos aqui com a doutora Fernanda Cordeiro, né, que também toca a rotina de cardiologia do Especialité ao meu lado. E vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. As nossas convidadas mais do que especiais, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, o Bruno é o meu sócio no Especialité. E, bom, em 20 anos sempre cabe uma história, né? Na verdade. Muita história. Muita história. E nesses 20 anos, durante 18 anos, a Patrícia Cuyungian, que está aqui, que é a nossa convidada especial, uma das nossas convidadas especiais, durante 18 anos ela foi a minha sócia, né? Foi um prazer, inclusive. Foi um prazer enorme. Mas nem por isso ela se desligou, ela saiu da estrutura do contrato social, vamos dizer assim, né? Mas não se desligou do Especialité, porque agora ela trabalha conosco na teleradiologia, né? Então nós iniciamos com esse novo formato de trabalho, que é a teleradiologia, e a doutora Juliana Santos também é outra convidada super especial, porque também nesses 20 anos já esteve lá no setor de ultrassonografia, e nós acho que crescemos todos juntos, né? O Bruno, mesmo tendo assumido a sociedade aí há 2 anos apenas, também já trabalhava lá, né, conosco, dentro da área da cardiologia, há muito tempo. Então, após essa breve apresentação dos convidados, a gente trouxe um assunto hoje, pessoal, que eu acho que é de muita, muita importância. Então, a gente escolheu ele como sendo o assunto de abertura, tamanha importância dele, porque a gente pretende hoje conversar a respeito da importância de se colocar a suspeita clínica na requisição médica. Então, quer dizer, a gente que trabalha na área de diagnóstico se depara com isso constantemente. Talvez a Patrícia, agora até me ocorreu, talvez você tenha até notado mais ainda isso, porque agora você está na teleradiologia. Com certeza. Né? Sim, se torna ainda mais importante, né? Porque aí você está desafiador, talvez, mais desafiador, né? Totalmente de olhos vendados, assim. Você olha aquele raio-x... De onde veio? De onde veio, exato. né? Por que ele está aqui, né? Por que ele veio? Por que eu estou fazendo esse raio-x? O que está acontecendo com esse paciente? O que eu tenho que buscar aqui? Né? Aí até, se você me permite, até eu vou falar, acho que tem um assunto até um pouquinho antes desse, que a gente precisa lembrar. Antes de vir a necessidade da suspeita, da região, né, que tá sendo estudada e da suspeita clínica do paciente, a primeira coisa que é desafiadora já para a gente, e aí tanto na rotina presencial quanto na teleradiologia, é a identificação do paciente. Né? Por incrível que pareça, por mais bobo que o assunto possa parecer, é importantíssimo saber qual que é a espécie do paciente. A espécie parece ridícula, né? Mas não é, porque para quem trabalha com animais exóticos, por exemplo, né, Ju? Animais exóticos, às vezes você tem alguns um pouco mais parecidos. Se você, tudo bem, você olha no raio-x, na maioria das vezes você consegue diferenciar que espécie é essa, mas nem sempre. A bem da verdade é que parece óbvio, né?
Mas quando a gente está presente no atendimento, Uhum. você já está vendo qual é a espécie, ok? Sim. Né? Óbvio, Sim. fica óbvio. É, Sim. o óbvio fica mais óbvio. É. Agora, a gente não pode esquecer de coisas que são ultra importantes também, e até fugindo um pouco da imagem, mas indo, por exemplo, para o laboratório. Ah, é um felino, mas qual que é a idade do felino? Porque mudam, os Aham. parâmetros de normalidade mudam, entendeu? Para a imagem também. A própria inclusive. morfologia pra celular, idade por também. exemplo, né? A morfologia celular, tudo muda. Uhum. Então, acho que esse esmero, acho que nosso objetivo também é chamar a atenção para que é necessário que haja um esmero na hora de fazer a requisição. Uhum. Não é só preencher o papel, o nome, Uhum. né? Sim. Porque esse esmero vai ajudar quem está aqui do outro lado, né, no lado do diagnóstico, a ajudar melhor o clínico que está solicitando. E às vezes o próprio clínico não tem completas essas informações, porque às vezes ele recebe lá um paciente que quem levou para a clínica não foi a pessoa, O dono, né? o dono, a Não pessoa foi o que tutor. convive, o tutor. Não sabe a idade direito. Então foi, sei lá, ele foi de taxidog. Mas aí o cara do taxidog não tem as informações todas para passar. Então é importante que o clínico receba já essas informações e depois o clínico envie também para quem vai fazer os exames de imagem ou de laboratório, do que quer que seja, né? Então raça, espécie, sexo, idade fazem diferença. Sem dúvida. Um breve histórico, né? Além da suspeita, um breve histórico do que está acontecendo, né, com o paciente, né? Acho que muitas vezes o histórico ajuda até mais do que a própria suspeita, né? É. Um Verdade. histórico Porque bem colocado, ele te direciona, às vezes, muito mais do que uma interrogação ali, né? Metástase. Porque o diagnóstico é um quebra-cabeça. Então, você vai juntando as informações, né, da clínica, o exame de sangue, o histórico. Então, todo mundo precisa dessa informação, né? Para ajudar a fechar o diagnóstico, a gente precisa, né, dessas pecinhas para ser mais assertivo. Porque se a gente recebe uma requisição só com o pedido do exame, igual eu estava conversando, né, com a Patrícia, que pode ser que na hora de fazer o laudo, você não vai conseguir ser tão assertivo nos diferenciais. Você vai ter que colocar mais diferenciais porque você não tem todas as informações possíveis para afunilar ali e ser mais assertivo. Ser assertivo é você afunilar ali os diferenciais. Sim, e aí, em contrapartida, o clínico pode ficar desgostoso, porque, vem aquele exame que, olha, pode ser tudo, né? Pode ser o livro inteiro. Sim, por isso que precisa Por da isso que é história importante toda, a gente estreitar essa relação, né? Eu Sim. acho que o Especialité Convida, ele tem essa pretensão também, de nos aproximar. A gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideia. E aí, partindo-se do princípio que na rotina às vezes é uma correria e não dá para ligar, ok? Então, minimamente, deixa por escrito. Sim. O que você está pensando, o que você está desconfiando, o que você acha que é. Você sabe que Porque é uma parceria, né? É uma é parceria uma super parceria. para fechar o diagnóstico do paciente. É isso. Para E ajudar o paciente. né? E o beneficiado Né? final que e o maior nosso objetivo é esse. Exatamente. Todos são beneficiados, mas o mais importante, o É o objetivo é o paciente. Final é o paciente. paciente, Então, pois é. bora lá, né? Você sabe que tem umas histórias que marcam a gente, assim, na vida, né? Aquelas que você... Aquelas pessoas mais velhas que te falam alguma coisa, te dão, sei lá, algum conselho, você Nem nunca presta mais você atenção. esquece. Às vezes, Nunca não. mais você esquece aquilo. Na residência, em Jaboticabal, eu fiz residência na clínica, né? E tinha a professora Marileda, que é da Nefro. E um dia ela falou assim, Fernanda, quando a gente vai pedir um exame para o paciente, a gente está fazendo uma pergunta para esse exame. Exato. É isso. Uhum. Você está perguntando uma coisa, você não está assim, faz, vamos ver o que dá. Não existe isso. Vamos ver o que dá, mas sei lá, acho que Pode dar tanta coisa. Pode dar tanta coisa e pode aparecer tanta coisa que pode não ser nada naquele paciente também, né? Você tem que ver. E muitas vezes Que confunde pode não, na mais verdade, ainda não ser a nada, história, mas né? não verdade. justificar a clínica No daquele máximo num paciente, check-up, entendeu? Mas mesmo no check-up você está perguntando, você está falando, o eco dele está normal, né? No A ultrassom ureia tem uma doença creatinina tá renal. normal. né? Exato. Você está querendo confirmar que está tudo certo, ok? Minimamente. O que eu acho legal também é, por exemplo, se você tem uma suspeita, sempre que você vai fazer um laudo, você tem uma suspeita,
Quando você vai finalizar, lá no laudo de raio-x, por exemplo, que eu vou colocar lá a impressão diagnóstica, a minha primeira frase, eu sempre que possível busco colocar a resposta à pergunta que me foi feita. Então, se vem uma suspeita, tem displasia coxofemoral. A primeira coisa que eu vou colocar na minha ID tem displasia coxofemoral, blá, 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 ou ausência de sinais de displasia coxofemoral, porque eu estou respondendo primeiro aquela pergunta, né? Sim. E aí depois as outras coisas que eu achei lá, sei lá, eu achei uma ruptura de ligamentos, tudo bem, daí eu coloco na sequência, mas assim, é legal, porque direciona também, né, a sequenciazinha do laudo. Sim. Sim. A ID seria a impressão diagnóstica, né? Desculpa. ID, impressão ID, diagnóstica, porque até a formatação do laudo ela tem mudado um pouco, né? Mas de qualquer maneira, acho que isso então não é. Acho que estamos todos de acordo, né? Da importância disso, dentro da cardiologia, voltando à identificação, né? Sim. É claro que você. Qual que vai ser sua suspeita clínica se for um maltese de 3 meses? Eu acho que é uma degeneração mixomatosa valvar. Não acho, né, gente? Pelo amor de Deus, é um pudor de 3 meses, um maltese, sei lá. Então, isso já direciona o olhar de quem está fazendo o exame. Direciona completamente. E é claro que a gente vai fazer um exame, a gente vai fazer com a maior atenção possível, sobretudo se for uma suspeita de congênita, no caso da cardiologia, mas não tem como, gente, a gente... tipo ultrassom abdominal. Ultrassom abdominal, a gente investiga vários sistemas orgânicos. Então, se você não sabe, foi lá, foi taxidog, levou... Por que está fazendo? Não sei. O que você vai fazer, né? É claro que o ultrassonografista tem que avaliar tudo, né, direitinho, mas quando tem uma suspeita específica, ele direciona um pouco mais, ele dá uma atenção maior, né? Então já, por exemplo, eu já peguei casos que não tinha suspeita e depois perguntaram, tem corpo estranho? Aí, quando você faz essa pergunta e o ultrassonografista não sabia, ele fica até preocupado será que eu avaliei? Porque, assim, a alça intestinal, né, ela é muito grande, então ele pode pensar, será que eu deixei de avaliar direitinho alguma alça? Será que tinha alguma dilatação, né, que eu não foquei? Então, apesar dele avaliar tudo, ele vai acabar focando na suspeita, né? Sim, sem dúvida. Né? Dá um exemplo pra gente, Paty, de raio-x que muda completamente, porque às vezes pode mudar até a técnica radiográfica, então, né? Inclusive a técnica, e uma coisa que também muda bastante é posicionamento, né? Então, por exemplo, se chega um paciente que tem uma suspeita de luxação de patela, a projeção que vai te ajudar melhor numa suspeita de projeção de luxação de patela vai ser a ventrodorsal, ou a crânio-caudal do joelho, ou você faz a ventrodorsal do coxal, que inclui o joelho na crânio-caudal, mas enfim, vai ser essa a projeção. Agora, se a suspeita for doença de ligamento cruzado, aí você vai fazer uma média lateral. E às vezes, por mais que você faça as duas projeções, porque a indicação sempre é a gente usar as projeções complementares, ortogonais entre si. Por mais que você faça as duas, por exemplo, se a suspeita é de ruptura de ligamento, a gente pode incluir o estresse na média lateral com estresse. Então, só aí a gente já tem, né, um bom exemplo das variações e da importância de saber o foco do estudo, né? Eu lembrei... Não, pode falar. Não. E ainda no raio-x aí, qual que é a importância, por exemplo, numa pesquisa de metástase num tórax? A gente saber a história clínica do paciente. Quanto tempo tem de evolução, se era um carcinoma, se era que tipo de tumor, isso influencia? Muito, demais. Na verdade, o tórax é tão complexo que quanto mais informações você tiver, principalmente de tempo de evolução, é melhor. As alterações de pulmão, elas não são tão variáveis, elas são parecidas de alguma forma. Então, muitas vezes você não tem só pela imagem como definir o que é aquela alteração que você está vendo. Então, você tem que realmente juntar com o tempo de evolução, com tratamento, se teve melhora, se não teve melhora do tratamento. Então, vamos supor,
Se eu tenho uma pesquisa de metástases para carcinoma mamário, por exemplo, eu vou para osteosarcoma, eu vou buscar no pulmão que tipo de lesão? Vou buscar as que são mais comumente encontradas nesses casos, são as nodulares, então procurar nódulos no pulmão, beleza, é mais focado nisso. Se eu tiver um mastocitoma, por exemplo, o mastocitoma ele tem uma tendência menor a fazer nódulos, e aí ele tem uma tendência maior a metastatizar para os linfonodos. Então, a gente já sabe que o aspecto que a gente tem que buscar ali vai ser... É outro. O padrão que a gente vai procurar é outro, ou mesmo linfoma, né? Linfoma vai dar um outro aspecto. Então, não basta chegar para a gente assim, pesquisa de metástase pulmonar. Sempre que se souber antes, né, souber previamente qual que é a neoplasia que o paciente tem, enviem para a gente também. Não precisa enviar lá o resultado do histopatológico, mas envia falando para a gente, olha, foi diagnosticado tal e tal neoplasia e a gente quer... Se teve tratamento ou não. Se teve tratamento ou não, se está em tratamento. Há quanto tem? Se já tem exame prévio é super importante também, né? Se tiver, é legal sinalizar. Então, às vezes, a gente pode fazer um comparativo. Os pacientes se beneficiam desses controles, Exato. né? A gente mesmo, quando vai ao médico, eu como mulher, né? Você vai fazer uma mamografia, nossa... Cadê o exame anterior? Mas assim, é tipo obrigação, não é uma solicitação, sabe? Tem que levar o anterior. Exatamente. E não muda, né, pra gente. Então, acho que essa atenção que eu acho que a gente tem que chamar, né? E que ela tá muito ligada, talvez, a gente foi faca na caveira, a gente já começou a falar da suspeita clínica, né? Direto, assim, mas é que, se a gente for pensar, a gente começou na identificação e na realização da suspeita, né, ou na determinação da suspeita clínica, mas eu acho que muitas vezes o que falta, antes até disso, falta anamnese direcionada, mas falta, gente, o que eu acho que às vezes a gente acaba no dia a dia se perdendo, falta critério, talvez seja a palavra, porque veja, a vida é corrida, gente, vida é corrida. Para todo mundo. E por que eu tô falando isso? Não recentemente, porque, nossa, foi um caso isolado, né? Mas, assim, não é incomum que a gente receba requisições de médicos que não fizeram o exame físico no paciente. E aí, cara, chega lá, e aí o que acontece? Assim, o tutor fica meio descontente, perdido, a gente fica meio descontente, perdido, aí a gente tem que entrar em contato com o veterinário, às vezes naquele momento ele não está disponível, eu entendo, putz, é super corrido, a tutora mora longe, tava trânsito, cara, tudo bem, a gente entende, mas assim, é preciso ser criterioso nesse momento, não dá para fazer uma requisição sem ter feito anamnese, exame físico. Você vai errar na suspeita se você fizer isso. É o caminho certo para o errado. E às vezes você acaba levando a realização de um exame que não podia não ser necessário. Eu tenho um exemplo disso de muito tempo atrás também. Foi um paciente que eu cheguei a fazer era uma patinha, era metacarpos, de um pacientezinho que às vezes até o proprietário, né, liga e fala, não, pede, tá mancando de tal pata, me pede já o raio-x que eu já levo para você com o raio-x e tal. E aí ele foi fazer o raio-x e a gente fez, mas na hora de fazer o raio-x ele tinha uma super pododermatite e não tinha nada ósseo, mas tinha pododermatite. Então, eu sei que às vezes até é naquela pressão que a gente sofre, essa pressão, né? Mas foi um exame que desnecessário. Mas acontece isso de pressão mesmo. Já verifiquei de alguns clínicos falar, tô fazendo exame porque a tutora tá perguntando por que não vai fazer ultrassom, por que não vai fazer raio-x? Então, acaba por uma pressão
né? É Acaba... tirar o peso da consciência. Porque aí você fica pensando, nossa, será que eu vou comer bola se eu não fizer ultrassom raio-x? E dá para entender, Pode acontecer, né? Ok, exceções à parte, Sim, entendeu? Mas sim. esse caso, esse exemplo da Patrícia, né? É um exemplo gritante, assim. Então, Uhum. pô, você não examinou. Então, a gente quer ajudar e dá errado mesmo. Não é assim que a gente vai ajudar. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, entendeu? Não é assim. Se a gente quer cortar caminho, a vida é corrida, ok, mas não dá, né? Eu acho que a anamnese é extremamente importante, né? Para nós também da cardiologia é extremamente importantíssimo, né? Porque você vê um paciente que vem com tosse, por exemplo, né, há anos, e é um paciente de 7 anos de idade, ele tosse desde os 3. Qual a probabilidade dessa tosse ser cardiogênica? É verdade. Né? É muito menos provável. Então, tem que ter critério em tudo na vida. E às vezes é uma charada que você mata só de saber primeira da evolução. pergunta, quanto tempo ele tosse? Exato. E aí a mesma coisa para o pulmão, né? Quanto tempo? Sim. Qual que é a chance de ser uma neoplasia? Poxa, ele já tossia desde antes, desde tanto tempo. Não é? E eu acho, então, que a gente precisava pensar mais nisso. E aí, agora eu queria, sei lá, fazer uma pergunta, assim, uma pergunta provocativa. Capciosa. Capciosa. Quanto vocês acham que a experiência do clínico pode interferir na sua... Como se chama? Na sua... Uma boa construção de uma história. Na sua construção, assim, da sua suspeita, né? Na sua gama de suspeitas, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, porque lembrando mesmo da minha trajetória, né? Hoje eu considero que tenho mais assertividade quando tinha menos experiência. Então hoje, por exemplo, se eu escuto que tem um shih tzu, um poodle que tem vômito crônico, por exemplo, a única manifestação do vômito crônico, ele está bem. Eu vou verificar se essa adrenal, se ele pode ter um hipoadreno, né? Lógico que não é já deixa eu avisar também, não é pelo ultrassom que a gente faz esse diagnóstico, mas a gente vê que ela pode estar diminuída. Porque eu falo isso porque já fiz casos de que a adrenal está diminuída e não era suspeita. Entendeu? Então, entendi. E por que eu tive essa suspeita? Por conta de já ter experiência. Talvez quando eu não tinha tanta experiência, eu também não ia ter essa percepção. Será que pode ser um hipoadreno? Né? Aí com a experiência eu já pensei, será que isso não pode ser um hipoadreno? Sim. Né? Então, apesar da gente ter a necessidade de eu quero o histórico, quero saber uma suspeita, é importante também o imaginologista também não ter o viés da confirmação. Eu sempre falo isso, do viés da confirmação, né? O viés da confirmação é nada mais do que você só querer confirmar a suspeita. O nosso trabalho é avaliar tudo, né? Dar atenção à suspeita, né? Confrontá-la se necessário, porque o objetivo é fechar o diagnóstico. Né? Exato, porque é suspeita, não é certeza. Se fosse certeza, não precisaria do exame, né? É verdade. Eu também acho que existe, sim, é claro que a experiência conta, mas não que seja o tempo de experiência, mas assim, a dedicação. Não são os anos, isso é importante lembrar, né? É dedicação. Porque se você for pensar, e eu acho que a gente tem muita sorte, assim, de hoje em dia, a gente tem muita informação rolando o tempo todo. Acesso completo. E o que é você ter, quanto maior o leque, o leque de doenças que eu já vi na vida, né? Eu vi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quanto maior esse leque, maior vai ser a quantidade de diagnósticos diferenciais que eu vou ser capaz de pensar, né? Então, quem tem mais tempo de pesquisa, quem tem mais tempo também, né? Acaba tendo uma lista maior. Então, assim, as chances de você encontrar aquela doença daquele paciente ali na sua lista acabam sendo maiores. E eu acho que essa experiência também entra na questão da experiência em sentar e ouvir, né? Você sentar, ouvir o tutor, o que ele está te dizendo, né? Volta na história da anamnese bem feita. No nosso quanto caso, mais clínico tempo, também. Quanto mais tempo você tem
se dedicado ao ouvir o cliente, Uhum. isso com certeza vai te extrair muito mais informações. E várias vezes já aconteceu de o tutor conta alguma coisa para o imaginologista que não tinha contado ali pro clínico. Não, isso é Né? Mas todo pode ser dia. porque ele lembrou. Eu lembrei Aham. agora. Né? Por isso que é importante. Mas a gente, quando clinicando, a gente tem que ter essa habilidade também de buscar De resgatar informação, a informação. cutucar É. informações importantes. Uhum, Tudo uhum. bem, claro que pode acontecer. Do cara Sim, não lembrar sim. de contar, É. ou foi o marido que levou, não foi a mulher, sei lá. É. Tudo bem. E aí vocês me fizeram lembrar de uma outra coisa também que eu ouvi de um professor, mas eu não lembro qual professor. Mas também, ouvi e ficou. Meu, presta atenção no tutor, cara. Uhum. Porque quando a gente começa a clinicar, às vezes a gente acha que tipo, Eu sei o que. eu sei, não é nada disso. Tem umas coisas assim, Sim. né? A O gente que tem. esse cara tá falando? Quem eu nunca, que sou quem nunca? veterinária. E, cara, presta atenção. Tudo bem, tirando gente louca. Tem, às vezes Edita. Edita essa parte. Tirando gente louca, o tutor sabe o que ele tá falando. Ouve o que ele tá falando, cara. Igual gatos. Gatos, eles falam, ele tá estranho. Já é uma Uhum. informação muito importante pra E é, gente. né? O Sim. tutor de gato só é estranho, mas totalmente muita Já é muita diferenciado. coisa. Pior que é. Né? Eu lembro muito disso também. E aí me ocorreu também uma outra coisa enquanto a gente estava conversando, que acho que é essa coisa da especialização, né? Hoje a gente tem... Aliás, falando em especialistas, temos aqui uma pré-especialista, que é a Muito doutora bem. Patrícia Cunha, pois que ela passou na prova de título de Passei de especialista em Diagnóstico imagem, por imagem. especialista em diagnóstico por imagem. Então, já ela receberá Fui o aprovada. título. Ela foi Muito aprovada bem. na prova. É uma Muitíssimo honra merecida. É uma honra. absurdamente grande tê-la conosco. Obrigada. Aqui e no Especialité. Aqui Obrigada, no mas a honra é especialité. minha. Então, mas voltando com essa história da especialização, que eu acho que é uma faz parte, gente, do crescimento da medicina veterinária. Uhum. Mas quando a gente começou a falar, você estava falando ali do leque, do repertório, tem que passar um pouco pela clínica, cara. Eu acho que Saída direta. essa saída assim, tipo flecha, entendeu? É legal. É legal, porque às vezes aquele mundo te encanta, sei lá, o diagnóstico por imagem me encanta, e você se dedica àquilo e tal, mas, putz, você tem que ter uma vivência. Você tá perdendo algumas coisas. Você tá ali, né? perdendo. Uhum. Eu costumo feeling. comparar com um prédio, assim. É como se fosse um prédio de. Você começa a construir um prédio de 21 andares, mas ele tem só uma torre, cara. A base dele é estreita, entendeu? Enquanto se você for vivenciando outras coisas, assim, se dê esse tempo, Uhum. desde que possível, porque pode parecer que não, mas indiretamente isso vai contribuir para Reflete. você ser um imaginologista melhor, Reflete. Uhum. né? Ou um É. patologista melhor, enfim. Uhum. É porque você Ampliar. descrever aquilo que você está vendo, ok, você descreve. Mas na hora que você tem que Correlacionar alguma correlacionar e dar um diagnóstico, você precisa ter essa base, né? Quantas vezes eu não vou ler livro de... Eu adoro ler livro de clínica, Uhum. porque me ajuda muito, né? E eu quero... É muito, muito mais satisfatório você fechar um laudo com um diagnóstico o mais preciso possível. É muito mais gostoso. É o que todo mundo quer. Nem sempre é possível, né? Claro. E para nós, do diagnóstico, um diagnóstico desafiador é muito mais gostoso, sim, né? Também. A gente É. faz estudar, ir Aham. atrás e tal. E aí você vai ler livro de imagem, livro de cirurgia. Uhum. Sim, que for, Com ok. certeza. É. Uhum. Porque senão você não sabe nem onde procurar, Uhum. percebe? Uhum. É. Não sabe nem onde buscar a resposta. Assim, não tem um dia que eu não consulte literatura. Não tem. Não dá, é verdade. E é bem gostoso. É. Uhum. Muito bem. E aí, gente, eu queria eu perguntei para Patrícia, ou ela comentou, e eu queria que você contasse, Ju, para mim, um caso assim que te marcou. Você falou, isso aqui, por causa da falta de suspeita clínica. Sim, eu tenho um. Vários, né? Você deve ter Não, mas tem um vários, que me mas- marcou muito. Tem um que me marcou muito. Eu fui fazer ultrassom volante e chegando, né, fui fazer o exame e a paciente era uma SRD, não lembro a idade da paciente, mas ela não era nova, né? Provavelmente
uns 8 anos. E eu vi que o fígado tinha aumento de ecogenicidade e vários nódulos hipecogênicos. Na hora, eu perguntei para a clínica, e volante a gente tem essa relação próxima, né, com o clínico, né? Não tinha nem requisição, a gente já chega para fazer exame, né? Mas o que também tem o seu lado legal, né? Você sim, já troca uma ideia ali. Sim. Aí eu perguntei para a clínica e para a tutora, é diabética? As duas falaram não é diabética. Aí eu falei, então esses nódulos, né? Então a gente não pode descartar um processo neoplásico, né? O meu erro, eu até falo assim, eu acho que sempre quando acontece alguma coisa, você tem que pensar qual é a sua parcela de culpa, né? Às vezes a gente não tem 100%, mas a gente tem um pouco, uma porcentagem ali. Pelo menos o que você conseguirá controlar da próxima vez. Né? Exatamente. Que é só você mesmo. A próxima vez eu perguntaria, fez a glicemia hoje? Porque ela estava em cetoacidose. Descobri depois, porque a tutora depois, eu conversei com a tutora depois porque encontrei ela em outra clínica. Ela falou, fui em outra clínica porque eu não estava aceitando aquele diagnóstico e ele fez o diagnóstico de diabetes na outra clínica. E o meu erro foi perguntar, ela é diabética? Foi a pergunta, né? Foi a pergunta. Essa tinha que mudar Olha um só, pouquinho e é disso que a gente está falando, porque a suspeita clínica, ela é uma pergunta. Uhum. É uma pergunta que você está fazendo para o exame. Se fosse suspeita, eu ia falar, olha, pode ser mesmo, né? Uhum. Imagem compatível com cetoacidose, por exemplo, né? Então, mas só que não. Então, por isso que é importante a assertividade ali. Assim, igual eu falei, eu pensei na minha parcela de culpa. Minha parcela foi, não fez a glicemia hoje, né? Hoje em dia eu faço sempre assim. Sempre quando me traumatizou, entendeu? Né? Então, eu sugiro, né, que o ultrassonografista faça essa pergunta também. Quando tem alguma suspeita que acho que é muito próxima, pergunta do exame se foi feito recente, se foi feito naquele dia. Não assim, sei lá, fez glicemia meses atrás. Não tem tal doença, né? É diabética? Não tem, mas também ninguém ninguém pergunta. E assim, também aí a parcela da clínica, com essa pergunta, ela também poderia, então deixa eu ver a glicemia hoje, né? Também. Mas tudo bem, eu vou falar da minha. Vou ficar aqui, vou parar por aqui. Cada um seu qual, tá certo? Vamos embora. Então, mostrar. E aí, nessa hora que a gente fala que a gente falou da importância da experiência, do clínico, né? Eu acho que fica, pelo menos, tenho certeza que eu vou falar aqui, por nós 4, eu tenho certeza que a gente vai falar isso de coração. Estamos à disposição, cara. É ligar. Sempre, eu acho que às vezes tem um negócio de meio vergonha, ou meio, não sei. Eu falo isso porque eu, no começo, eu tinha vergonha, né? Você lembra de mim no começo? A Ju era diferente. Ninguém imagina eu aqui. Não, a Ju jamais ia jamais estaria aqui. Não. Então, mas você tinha vergonha do quê? De ligar para o clínico? Tinha, porque minha falta de experiência me dava insegurança, né? É melhor eu não falar nada. Vai que eu falo uma besteira, né? Entendi. Né? Então, mas só que a gente tem que se colocar, eu aprendi na vida que a gente tem que se colocar em movimento, no sentido de, vou fazer as perguntas, vou ligar para o clínico, vou fazer minha parte, né? Isso. Ele pode ensinar também. Sim. Eu aprendo muito com os clínicos e cirurgiões, aprendo muito. Então, a gente aprende muito com vocês. Então, é importante isso, né? Então... minimamente, eu acho que a gente aprende, inclusive, a se colocar e a saber... porque tem clínico que não gosta que a gente liga. Sim, mas você faz a minha parte, né? Mas você acaba aprendendo, inclusive, a lidar com essas pessoas. Então, assim, gente, o aprendizado é certo. É verdade. Vai tá que garantido. Tá garantido. Tá garantido. E uma coisa que eu acho que é legal também é que o clínico saber que na hora que ele vai fazer o pedido do exame, ele não sabe exatamente, no meu caso, né, falando do raio-x, não sabe exatamente, eu não sei que projeção que eu tenho que pedir para isso, eu vou pedir, não sabe se vai pedir membro inteiro, se pede mais focado, enfim. Tá com dúvida, liga pra gente. A gente bate um papo com o veterinário, com o radiologista que tá lá para te atender, para te ajudar. Sim.
E eu né? acho que A é gente uma tá característica lá pra nossa, isso. especialité É uma também, característica né? nossa. Eu Conversar acho. muito, ligar muito, mandar muita mensagem. É, eu Atendimento troco mais bastante exclusivo, mensagem. né? Porque não é só pá, Linha de às vezes produção. não é linha de Sim. produção. Às vezes, depois que eu já laudei, eu mando mensagem e ainda pergunto. Falo, olha, você Uhum. acha que tá rolando tal coisa com esse paciente? Sim. Tá. Não, e talvez os clínicos não saibam, mas se vocês não sabem, essa mensagem é diretamente para vocês. Então, eu vou olhar para o rosto de vocês. Em primeiro lugar, a mensagem é: se você não segue esse canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque isso é obrigatório, é básico. Agora, outra coisa é que vocês sempre podem ligar para a gente e perguntar o que vocês acharem que é necessário perguntar. A gente está lá para isso e por isso, porque isso vai melhorar a qualidade do nosso diagnóstico, Uhum. né? Então, não tem que ter, cara, essa... Até Com certeza. para alinhar as expectativas. Até para Exatamente. até para poder alinhar as expectativas. Mas tudo na vida é isso, sabia? A frustração, em qualquer âmbito que seja, ela acontece porque você tem uma coisa que você espera e que foi frustrada. Uhum. Em qualquer âmbito da vida. Incluindo o diagnóstico. Incluindo o diagnóstico. Então, Exatamente. gente, não tem essa, sabe? Acho que às vezes a pessoa pode ficar um pouco tímida, alguma coisa assim, mas a gente também, por ter mais tempo nessa estrada, pô, são 20 anos trabalhando com isso, não é possível que eu não consigo, acho que eu vou conseguir te ajudar, o problema é eu vou ter a boa vontade de te ajudar, né? Então entre em contato, a gente está lá sempre muito aberto para isso e a gente faz questão de fazer esse atendimento assim de forma Exclusivo. mais exclusiva, né? A gente está aqui para dar um suporte no diagnóstico, assim como se eu precisar de um suporte na clínica, eu vou ligar para um clínico. Com certeza, Né? com certeza. Ninguém sabe tudo, né? Então, Uhum. Impossível, aliás, né? Com a velocidade da Informação. da produção científica e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta. Para as três, aliás, né? Falando nessa questão de suspeita, qual exame pedir, lógico, tem exames que vão se complementar, né? Então, por exemplo, que momentos que um ultrassom e um raio-x precisam ser pedidos juntos, um raio-x e um eco, um eco e um ultrassom. Então, né, acho que isso é importante a gente ter na cabeça também, que os exames se complementam, obviamente, né? Então, às vezes, um exame não é o suficiente para responder a pergunta de uma suspeita, né? Falo por nós, da cardiologia, né? Já me respondendo. sim, né? Aliás, né, a cardiologista, só vocês já têm 4 exames aí para a pressão, a pressão arterial, o eco, o eletro. E o Holter. O Holter. Então, assim, só vocês já têm vários para se complementarem. Uhum. Sim. Mas, por exemplo, no caso da cardiologia, um paciente que tem tosse, eu gosto muito do exemplo da tosse porque ele serve para muita coisa, né? Sim. Ele tosse por quê? Porque ele tem uma cardiomegalia, porque ele tem uma insuficiência cardíaca, porque ele tem uma tem broncopatia, edema. porque ele tem edema, Pois é. porque ele tem um colapso de traqueia. Né? Então, muitas vezes a gente precisa da ajuda do radiologista. Né? Eu acho que um bom cardio, ele não é ninguém sem um bom radiologista. Né? Então, acho que isso é importantíssimo, mas acho que no raio-x e no ultrassom isso também, com certeza, E assim, várias vezes, fazendo ultrassom, vendo veias hepáticas dilatadas, eu já pergunto, já fez eco? Ele tem problema no coração? Nunca fez eco. Então... Aí eu pergunto, tosse, né? Então, aí eu falo, já falo pro clínico, é importante fazer esse exame também, né? Já peguei vários casos que não tinha suspeita e depois tinha uma efusão pleural, tinha efusão pericárdica. Até porque, da mesma maneira que o ultrassonografista, ele sai do abdômen e dá uma olhadinha no coração, porque isso pode ajudar ele em alguma situação. Sim. O cardio também sai do tórax e vai um pouquinho para o abdômen. Isso eu não sabia. A avaliação da veia cava caudal, o diâmetro de veia cava caudal, colapsabilidade de veia cava caudal.
e outras coisas também ajudam a gente na estimativa de pressão venosa central, por exemplo, que é a pressão do átrio direito, né? Então, assim, a gente separa em partes, gente, porque fica didático, mas no final o paciente é um só, é um conjunto. Se a gente fosse falar, assim, de todas as interações entre daria só, é verdade, daria um podcast, Daria um podcast novo, é verdade. Eu acho. Deixem aí sugestões nos comentários de temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, discutisse. Eu acho que esse seria um bom tema, né? Mas, com certeza, né? Os exames se complementam muito. Nossa, tipo, clássica contagem fetal, né? Que eu não sei nem por onde começar quando eles se complementam. Confunde, né? Na contagem fetal, assim. Sim. Contagem fetal, por exemplo. É que a primeira coisa que vem à mente, assim, pra mim... É o corpo estranho. O que é? Não, entre... Você vê que pra cada um vem a primeira coisa. Pra mim foi contagem fetal. Pra mim é o corpo estranho. Porque assim, não que o ultrassom vai auxiliar, mas já peguei casos de suspeita torção e vai pro ultrassom. Né? Sim. Já desviei casos. Às vezes na rotina, no presencial, já desviei casos. Assim, que vinha com suspeita de torção, você olha pro cachorro e fala, é torção. Fala, então, você não... Liguei pro clínico. Sim. Você não acha que vale mais a pena a gente fazer um raio-x antes? Sim. E aí E já peguei que não tinha nem suspeita de torção, mas o estômago estava tão grande que eu pensei, será que não é torção? E era, né? Fazendo raio-x, né? Então... Não, a primeira coisa assim que me veio à mente quando você perguntou isso foi o raio-x é uma panorâmica. Né? A partir dali a gente vai ter várias suspeitas, desconfianças, vai descartar um monte de coisa e de repente tem alguma coisa que você fala, não, mas isso aqui é bem ultrassom, né? Então, assim, ele é uma panorâmica, mas ele não vai ver alteração parenquimatosa, ele não vai ver alteração de textura, de evolução, mobilidade, de evolução do conteúdo em alça, né? Então, assim, eles se complementam muito absurdamente. E o raio-x de tórax e o ultrassom de tórax também, né? Com certeza. Também. São extremamente complementares. Sim. Eu sugiro bastante nos meus laudos, inclusive, quando a gente tem massas ou consolidações de lobo, eu sugiro bastante ultrassom torácico. Pois é. E aí, às vezes, acho que é importante a gente passar o nosso lado também, porque cada um, quando vive dentro do seu nicho, sabe onde que dói o calo, né? Vamos dizer assim, tá? Então, a gente que trabalha na área de diagnóstico, por exemplo, na radiologia, todos os dias a gente ajuda a recepção a fazer orçamento de exame radiográfico, né? Porque existem várias formas de se fazer esse orçamento, de se precificar o seu trabalho. A forma que nós usamos no Especialité é por projeção. Então, doutora, quantas projeções esse aqui de orçamento? Então, eu tenho que ter minimamente conhecimento, né, de qual é a radiografia, qual é a suspeita, eu preciso saber a região. Aí tá lá, membro anterior. Tudo bem, vai, esquerdo ou direito? Que parte do membro? Porque eu acho que uma coisa que talvez não fique claro para quem não trabalha com diagnóstico por imagem ou com raio-x é que se você vai fazer um membro inteiro, o membro anterior, por exemplo, ele tem 3 regiões. Tem o ombro, o cotovelo e a pontinha da patinha. Minimamente, ok? Então, você fala membro inteiro, se tiver lá membro anterior, eu vou ter que passar um orçamento de 6. Porque são as laterais e as crânio-caudais. De meia dúzia, minimamente, de radiografias, entendeu? E aí, o tutor vai olhar e vai falar, nossa... Por quê? Porque a gente tem que centrar o foco, a suspeita de novo, o foco da suspeita no centro do feixe de raio-x, porque senão você tem distorção da imagem. Sim, né? Porque o feixe o feixe ele que está nos cantos da imagem vai estar distorcido. Então assim, às vezes a pessoa, né, a Paty sabe, a gente já ouviu falar que eles vão querer empurrar exame. Não é, gente, eu vou emitir um laudo, depois eu vou assinar embaixo. Quem aí assina embaixo? Quem que assina embaixo? É quem lauda. É quem lauda que assina embaixo.
Sim, os posicionamentos falando também que mudam, tem né? De uma região para outra. Não é só muda, que o foco exatamente. muda, é que o posicionamento muda. Então fala assim, mas o cachorro é pequenininho. Não No importa. máximo que dá o pequenininho é porquinho da Índia. E olhe lá, dependendo melhor esses pacientes aí a gente faz tórax e abdômen no mesmo, né? O Na porquinho da mesma, Índia e o também coelho, porque é mas muito ok. estressante, porque senão Também, era capaz de fazer porque daí já diferente. reduz o estresse desses pacientes que são mais difíceis, mas de fato não é o ideal. O ideal é tórax. Tórax e abdômen são separados, é o ideal. Mas eu acho que a maior confusão em termos de membro aí é a questão de quadril e joelho, né? Por quê? Em que Não, sentido, no sentido assim? de tá mancando. Então eu vou pedir o quadril e o joelho, Tá. né? Mas sem ter uma suspeita. Né? Ele tem uma displasia, ele tem uma sim. ruptura de ligamento. Eu acho que é onde mais se confunde, assim, em termos de membro, é o quadril e o joelho, na minha opinião humilde. Mas o torácico também confunde bastante, viu? Porque assim, o quadril e joelho você acaba fazendo a ventrodorsal e faz uma lateral, no mínimo vai fazer uma lateral, né? Uhum. Ou vai fazer as duas, porque faz a com estresse também. Mas ainda que os posicionamentos não mudam tanto entre essas duas regiões, para ventrodorsal e a lateral. Se bem que, né, no quadril sim, porque o quadril, a lateral da pelve, por exemplo, não é a mesma lateral do joelho, né? Sim. Porque os joelhos tem que separar cada Sim. um. Uhum. Aquelas imagens, às vezes o pessoal acha que você pode fazer a imagem da pelve e na mesma imagem lateral da pelve fazer os dois membros, um tá para trás, o outro tá para frente, e que beleza. Não é, gente, porque tem um membro que vai ficar longe do filme, ele vai distorcer, ele vai ficar oblíquo, então não adianta, tem que ser separado. Então, nesse sentido, sim. E ainda Mas até dentro da história da suspeita, né? Tá mancando, mas tem uma suspeita de ruptura de ligamento. Vou fazer o estresse ou não vou fazer o estresse, né? Da articulação? Isso, Acho que muda E outra bastante. coisa, De repente uma é coisa coluna, que... né? De repente é uma pododermatite, Sim. não é mesmo? De repente é uma fratura e não é legal você fazer uma com estresse com uma fratura. Então é importante a gente saber qual que é a suspeita. Às vezes se chega lá só, olha, a gente tem que fazer o raio-x do joelho, tá? Mas é o joelho por quê? Sei lá, teve um trauma, mas esse trauma tem uma suspeita de fratura, tem uma suspeita de ruptura de ligamento. Perfeito. É diferente. E aí fazer depende do exame físico. Depende do exame físico. E é por isso que é importante o clínico, se ele está em dúvida em qual exame fazer, realmente ligar para o imaginologista e falar assim, olha, tá acontecendo isso, o que você acha? Porque assim, eu se fosse clínica, eu não ia saber também. Né? Eu não ia saber que não pode ser o membro inteiro. Eu não tenho esse conhecimento, né? Exato. Né? E ok, não então, ter, não, né? Tudo não é bem. para ter, Exato. não cabe aqui. Não tem problema, não cabe. Na verdade, eu acho que cabeção. vocês estão carentes querendo receber várias ligações. Amanhã o especialista vai chover vai ligação. bombar o telefone amanhã. Ai. Pior é que é isso mesmo, gente. Mas olha, eu acho que a gente conversou aqui, não sei, acho que os principais pontos, né? Da importância, gente. Então, assim, olha, a gente está aberto, telefonem, estejam abertos para o nosso telefonema também, muito. assim, entendam a importância de que às vezes para a gente é preciso aquilo. No final das contas, o que a gente quer é fomentar ou é forjar uma medicina veterinária melhor e maior. E aí eu acho que a gente, para chegar nesse lugar, a gente tem que estar de mãos dadas, né? Não importa, mas eu faço só clínica, mas eu faço, não interessa. Acho que a gente tem que estar de mãos dadas, acho que a gente tem que ter muita ética, acho que a gente tem que ter humildade. Essa é a palavra, eu acho. Putz, cara, a humildade, porque inclusive é essa humildade. Se a gente for pensar, não sei, veja se você concorda. Quando a gente começa, que a gente fica com vergonha de ligar. Sim, é até uma falta de humildade. Falta de humildade. Sim, eu concordo. É falta de humildade. Sim. E aí depois, como você se garante, você vai ficando mais humilde. Só que eu não tô falando que aí depois você chegou num perfeito. Ninguém aqui tá perfeito. Estamos em construção eternamente. Em construção, exatamente. Então, assim, ter humildade e lembrar, que o objetivo final é o paciente, né? Tanto de uma coisa quanto com outra. A gente tem, tanto de um lado quanto de outro, né? A gente, como
como trabalha com diversos clínicos, a gente tem muito essa coisa, assim, acho que da ética bem treinada com a gente, né? De não fala o que você não tem que falar, não fala mal do colega. Acho que a gente tem isso muito treinado no diagnóstico, sabe? Quem trabalha com diagnóstico, assim. Claro que todo mundo deveria ser treinado, mas quem trabalha em centro de diagnóstico especificamente tem esse alerta, assim, no primeiro momento. Tipo, o paciente entra, estagiário vai lá. Você entra mudo, você é calado, você não comenta terapia, você não comenta nada. Exato. Porque não cabe a você. Então, isso é um treinamento, certo? Mas eu acho que, por outro lado, em contrapartida, e de uma forma construtiva, eu falo isso, eu acho que o clínico também, ele pode ter um pouquinho desse cuidado quando ele lida com o pessoal do diagnóstico por imagem, porque existe uma série de nuances, como, por exemplo, essa que a gente está expondo hoje, que talvez ele desconheça, né? Então, acho que também é preciso que haja esse cuidado do outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Na volta, na ida e na volta, sabe? Porque no final das contas, o fato é que todo mundo vai se beneficiar. Sim. Eu penso assim. Eu acho que a palavra, além de humildade, é compromisso, né? Compromisso com o paciente. Com o paciente. Em trazer respostas, em trazer um diagnóstico de qualidade, um tratamento de qualidade. Então, acho que, no final das contas, o objetivo de todo mundo, nós, da área do diagnóstico e do clínico, é trazer conforto, é trazer qualidade de vida, é trazer uma melhora para esse paciente. Né? Sim. Então, acho que as duas palavras são essas, humildade e compromisso com o paciente. Isso aí. Muitíssimo bem. Pessoal, então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se deixar. Vai a noite toda. Não, gravaremos outros episódios. Você não deixe de colocar, então, no chat. Sugerir o seu tema de interesse. Fala, eu queria saber sobre isso, eu queria ouvir mais sobre isso. Estamos ali abertos para vocês ligarem sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Ative as suas notificações, ative o sininho, se inscreve no canal. Perfeito? Quero agradecer, então, a doutora Juliana Santos. Eu que agradeço, para mim é uma honra, de verdade. A Ju trabalha com porque isso é uma forma de educação continuada, né, Ju? A Juliana trabalha também como ela é fundadora do Ultra for Pet, que é um centro de educação continuada, e ela é imaginologista volante, né, ultrassonografista volante. Então, acho que tudo aquilo que pega nessa educação continuada também é uma coisa que de alguma forma te toca, né? Sim. E todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos com isso. Acho que a partir desse projeto aqui por si só, acho que o objetivo também é esse, né? E muito obrigada a todos vocês que estiveram nos assistindo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo. Beijos.